depois de Jesus trazer o ensinamento para os discípulos, diga, ser como uma criança e receber as crianças. Diga, ser como uma criança e receber as crianças. Ele fala sobre a condenação, o julgamento destas pessoas perversas. E em seguida ele entra na disciplina da igreja. Diga, a igreja precisa ser disciplinada. Jesus está falando que o temperamento de cada pessoa precisa ser treinado. E o temperamento da igreja, da comunidade, precisa ser treinado. E ele continua o discurso da humildade. E agora ele vai falar sobre a disciplina na igreja. Após prevenir previamente seus ouvintes quanto a prejudicar os pequeninos, Jesus prossegue dizendo-lhes como deveriam agir quando não fossem os que causassem, mas o que sofresse as injustiças ou as ofensas. Jesus está falando, seja uma criança para não prejudicar os outros. Seja como uma criança e receba as crianças. Não prejudique ninguém. Mas agora Jesus vai falar com a igreja. E ele diz que agora, o que eu devo fazer quando eu e a igreja está sendo ofendida? Porque nós sabemos, apesar de vivermos em um país em que a religião é aberta, você pode seguir uma religião, você pode ter várias religiões, pode ter cultos, casas de adoração, mas nós sabemos que a coisa mais perseguida nesta terra é a igreja, é a noiva de Cristo. É a mais ofendida, é a mais atacada, é a mais caluniada. Além de ter aqueles que fazem escândalos dentro da igreja, tem aqueles que de fora atacam e ofendem a igreja, porque querem ser os maiores. E Jesus agora vai falar sobre a sua igreja. Como a sua igreja deve se comportar. Seu principal objetivo era assegurar de antemão que a comunidade, diga a igreja, amém, chamada pelo seu nome, fosse de fato santa, amorosa e unida. Diga, a igreja de Cristo deve ser de fato santa, amorosa e unida. Abra a sua Bíblia e gostaria que você se colocasse de pé, Mateus 18, do versículo 15 ao 20. Ao final do versículo 20, toda a igreja de Cristo, diga amém. Quantos vieram perder tempo, digam amém. Quantos vieram adorar o Senhor, digam amém. Amém. Os que vieram adorar o Senhor são maiores e são mais fortes. Vou ficar com esses. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Mas se não te der ouvidos, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que todo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Podeis tomar assento? É óbvio. Vamos pegar o texto do final para o começo. É óbvio. Jesus diz, aonde estiver 2 ou 3 em nome de Jesus, ali o Senhor estará. Mas o Senhor não quer que a sua igreja seja de 2, 3 pessoas. Ele quer que a sua obra cresça. Ela começa. A obra de Cristo começa com 3 pessoas. Aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei com eles. Diga, a obra de Deus
começa com 3. Voltando um pouco, o texto diz: o que vocês, 2 ou 3, ou todos que estiverem unidos, eu estarei ali no meio. E o que vocês disserem, ligarem no céu ou desligarem, isso vai acontecer. Diga, é uma igreja. Não importa o tamanho, mas Jesus está nela. É uma igreja em que Jesus está. Diga, e é uma igreja que tem poder. Porque ele diz, aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei com eles. E aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, eles possuem poder para desligar ou para ligar no céu e na terra. Desligar as obras do maligno. Ligar as bênçãos de Deus. Onde estiver 2 ou 3, no nome de Jesus, ali há poder para fazer a obra de Deus. Mas isso é o final do texto. Porque este poder e a presença de Jesus só está depois do que nós lemos no começo. O texto diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Sabe quando é que a igreja tem poder e Jesus está no meio da igreja? Posso falar? Posso? Tem certeza? Vai doer um pouco. Quando a gente deixa de ser hipócrita. Porque não pode ter diferença entre os irmãos. Se você tem uma diferença com uma pessoa da igreja que é seu irmão, se ele cometeu um pecado contra você, você tem que ter a coragem, a hombridade de você, com ela, dizer, olha, o que você fez foi errado. Isto é errado, isto é pecado e você está me prejudicando. Mas a gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente deixa para lá. A gente ignora a pessoa. A gente é falso, é hipócrita. Ao invés de falar cara a cara com a pessoa, a gente faz fofoca, faz mentira. Porque se há um pecado e se há mágoa, o diabo entra e ele é mentiroso. Por isso, se eu tenho um problema, como eu estou ilustrando aqui, se eu tenho um problema com ele, eu vou chegar e vou falar, olha, nós precisamos conversar. As coisas não estão bem. Você fez algo errado. Cometeu um pecado contra mim. E a Bíblia diz, se ele se arrepender e pedir perdão, eu ganhei um amigo. Eu ganhei um irmão. Mas caso ele diga não, eu não fiz nada demais. Eu não me arrependo, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. A Bíblia diz, chama mais 1 ou 2. E vai conversar de novo. Eu e ele. A segunda etapa é eu e ele, com mais 1 ou 2. 1 ou 2 testemunhas. E eu vou falar, olha, aconteceu isso e isso entre nós. E nós não estamos conseguindo resolver. Gostaria que vocês falassem, que vocês trouxessem a palavra, que vocês nos ajudassem a resolvermos este problema. Para que não houvesse mais pecado e nem hipocrisia. E a Bíblia continua dizendo, se você foi sozinho e ele se arrependeu, você ganhou um irmão. Mas se ele não se arrependeu, leva mais 1 ou 2 testemunhas. Vamos ver a terceira etapa. Mas se não te ouvires, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, levei as testemunhas, e não houve acordo. Ainda há pecado, e ainda há competição, ciúmes, inveja, ainda há problemas. E se não as escutar, dize-o a toda a igreja. E se também não a escutar a igreja, qual que é o terceiro passo? Dizer a toda a igreja. Sabe aqueles pastores que se reuniram e fizeram um acordo para não perder pastores e membros?
Eles deveriam chegar para os pastores e falar assim: olha, você está em pecado de prostituição e infidelidade. Se ele se arrependesse, ganharíamos um irmão e um pastor para Cristo. Mas ele não se arrependeu. Levaram outras testemunhas. E pela boca de outros disseram: olha, o pecado que você está cometendo é para a morte. Família é uma instituição sagrada e é de Deus. Ou você se arrepende do seu pecado, da sua prostituição, ou você vai perder. Falaram, levaram uma ou duas testemunhas. A terceira etapa, eles deveriam falar: olha, o pastor da igreja tal, da nossa igreja, está em pecado de prostituição. A partir de hoje, ou ele se converte, se arrepende, ou está fora. O problema é que não tem homem hoje. O problema é que não tem homem de Deus hoje. Porque se eu também estou em pecado, e eu não estou de acordo com a palavra, eu vou encobrir o pecado do meu irmão. O líder deveria se levantar e dizer: estes pastores estão em pecado, a partir de hoje não são mais pastores. Mas não, eu estou em pecado. Eu aceito o pecado na minha igreja. Eu não corrijo, eu não levo as testemunhas, eu não trago para a igreja. Você está vendo os passos? Só eu e a pessoa, eu com mais uma ou duas testemunhas, depois para toda a igreja, e no final Jesus, diga Jesus. Jesus dá uma instrução aos seus discípulos dizendo: se não teve acordo, diga que ele não faz mais parte da igreja. Diga: foi expulso. E ele diz: considera-o como um gentil e publicano. O que Jesus está querendo dizer? Se alguém prejudicar um pastor, prejudicar uma igreja, a obra de Deus, deve ser corrigido. Porque quem ama, corrige. Deve ser levado uma ou duas testemunhas. Deve ser falado à igreja. E o quinto passo: se não houve mudança e arrependimento, deve ser tirado da igreja. Diga: foi Jesus. É o mesmo Jesus que diz: eu vou atrás de uma ovelha perdida. Mas se eu tiver que tirar uma pessoa de dentro da minha congregação, eu tiro. Eu corto. Porque é melhor perder uma ovelha vestida de lobo, um lobo vestido de ovelha, do que perder toda a igreja. Do que a igreja não ter poder para fazer a obra de Deus contra as obras do inimigo. Do que perder a presença de Jesus na igreja. Jesus começa a tratar o caráter dos seus discípulos e a disciplina da igreja. Porque é algo muito importante. É muito importante. Quando há um pecado, não pode ser deixado de lado. Tem que ser corrigido. Quando continua no pecado, deve-se confirmar a palavra pelas testemunhas. Deve-se dizer à igreja. E se há necessidade, deve-se tirar da igreja. Considera-o como um gentil e publicano. O que é um gentil? Um gentil era uma pessoa que não podia entrar na igreja. Ele é proibido de entrar à igreja. Aquele que não muda o seu caráter e o seu comportamento, e o seu caráter, o seu mau caráter, prejudica a obra de Deus, deve ser tirado e considerado um publicano. Diga: ele não pode entrar na igreja. Um gentil. E o publicano é uma pessoa que conhece a palavra. Às vezes ele entra na igreja, às vezes ele não entra. Mas eu não tenho relacionamento com ele. É oi, tchau. Graça e paz, Deus te abençoe. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. É esta igreja que você conhecia? É este discurso de Jesus que você conhecia? Sabe por que Jesus faz este discurso? Diga: porque ele me ama. Por mais que possa parecer estranho, Jesus prefere tirar uma laranja podre do cesto do que perder todo o cesto. Ele veio para dar a sua vida. E ele vai atrás de uma ovelha. Ele deixa 99 para ir atrás de uma ovelha. Mas se for necessário, ele tira uma laranja podre. Se for necessário, ele sacrifica uma ovelha.
Se for necessário, ele coloca os lobos que se vestem de ovelhas para correr. Se você deixar o leão em paz, pode ser que você acorde sem família, sem rebanho. Diga, é Jesus que está falando. Diga para a pessoa que está do seu lado, é Jesus que está falando. O pastor só está repetindo e lendo. Só isso. E procurando viver. Isso na minha vida, na minha casa, nos meus negócios e na comunidade a qual o Senhor me colocou como responsável. A inveja é vista como uma... A igreja é vista como uma comunidade na qual a preocupação de um é a preocupação de todos e vice-versa. Diga, o seu problema é o meu problema. Diga para outra pessoa, o seu problema é o meu problema. O meu problema é o seu problema. Isto é o corpo de Cristo. Isto que é uma igreja santa, amorosa e unida. Não é isso que nós temos hoje e é contra isso que eu estou lutando. Uma igreja que se reúne em falsidade, em hipocrisia, em pecado. Onde um irmão está com raiva do outro. Esta é a igreja santa, amorosa e unida. Porque Jesus sabe, o momento em que perdermos a santidade e o amor que corrige e a unidade, perdemos o poder e a autoridade e perdemos a presença de Jesus. Quantos querem a presença de Jesus? Quantos querem poder e autoridade? Então nós precisamos viver isso. Precisamos ser treinados no caráter e ter uma igreja disciplinada. Hoje, se o pastor corrigir alguém, a pessoa se faz de dodói. O pastor é muito bravo, é muito duro. E aí fica chorando. O pastor não me ama. São mau caráteres. Por mais estranha que esta ideia pareça para muitos, a lei do amor é a base da disciplina da igreja. Diga, a lei do amor é a base da disciplina da igreja. Quando nós lemos em 1 Timóteo 1, do versículo 18 ao 20, o apóstolo Paulo, dizendo ao seu filho na fé, Timóteo, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, lutes por elas boa luta, conservando a fé, diga, conservando a fé, e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufragar na fé. Amém. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Diga, blasfemar. O maior apóstolo de Cristo, que é responsável por praticamente todo o Novo Testamento, o maior evangelista de todos os tempos, o maior apóstolo de Cristo, responsável pelos textos sagrados, o apóstolo Paulo, certa vez chega diante do apóstolo Pedro e diz, você é falso, você é hipócrita. E o texto diz, ele narrando, eu falei cara a cara com ele, e falei para Pedro, o apóstolo Paulo dizendo para o apóstolo Pedro, você é falso, porque quando os judeus estão aqui na igreja, você só cumprimenta os judeus e despreza os gentios. E quando os judeus não estão, você se aproxima dos gentios. Um apóstolo de Deus tem unção e autoridade para corrigir outro pastor e outro apóstolo. E tem poder e autoridade para, se for necessário, tirar da igreja. Como Jesus ensinou e como o verdadeiro apóstolo Paulo corrigiu ao apóstolo Pedro, e aqui falando de Timóteo, dizendo, Timóteo, fica esperto. Timóteo, desperta a fé, a boa consciência, sai da mentira, sai da fofoca. Porque entre estes foram que naufragaram na fé, Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás, para que aprendam
a não blasfemar. Eu vou te dar um conselho. Se você quer uma igreja de verdade, um pastor de verdade, que vive em santidade, que ama, que vive em santidade, que ama e que busca a unidade, você está no lugar certo. Agora, se você quer viver em pecado, em fornicação, em prostituição, em mentiras, você está no lugar errado. Diga, a fonte de vida não é para todos. Diga, é para mim. Diga, a fonte de vida não é para todos. É para mim. É o Espírito Santo que separa aqueles que devem ser salvos. A fonte de vida não é para todos, mas é para mim, que quero uma vida de santidade, de amor e unidade. Qual que é o maior problema disso? Sabe qual que é o problema de eu ser um pastor assim? De ser um pastor que vive a palavra? Sabe qual que é o problema que eu sofro por ser um pastor assim? Não é a perseguição. Não são as calúnias. O maior problema que eu sofro, sendo um pastor de verdade, que vive a palavra e que busca a santidade, que busca o amor bíblico, não falso e fingido, e a unidade, com poder e autoridade, onde tem a presença do nosso Senhor. O maior problema é que nós vivemos em um país em que as igrejas são divididas. Se eu tiro uma pessoa hoje da igreja, não precisa nem tirar, mas ela sai daqui porque está em pecado, ela vira a esquina, encontra uma igreja, e em uma semana ela é ungida a obreiro, a diácono, e aqui é o demônio, mas em 2 semanas lá é um anjo. As igrejas estão divididas, não ligam e nem desligam, vivem em divisão, vivem em competição. Por quê? Porque o pastor de lá quer ser maior do que eu. Porque o pastor de lá quer ter mais gente do que eu tenho. Então, quando uma pessoa é tirada como um publicano, como um gentil e publicano, ou comete um pecado aqui e não quer se consertar, ele fala, pastor, ele vira a esquina, entra numa igreja de gravata e Bíblia e diz, eu tenho 20 anos de crente, eu sou obreiro, eu sou bispo, eu sou pastor. Em uma semana, ele está em cima do púlpito. Mas é um demônio. Podem chamá-lo de anjo. Podem chamar de resposta de Deus. Mas é um demônio. Que está em pecado e não se arrepende. Aonde você cair, você tem que se levantar. Se você fez algo errado aqui, você precisa consertar aqui. Se eu faço algo errado aqui, eu tenho que consertar aqui. Não adianta eu fingir. Não adianta eu fugir. Não adianta eu me esconder. E ser um demônio e me fingir de anjo de luz em outro lugar. Mas hoje o que mais tem são pastores que não têm sabedoria, que não têm consciência. Aquele que foge da disciplina estão sempre certos de que terão uma porta aberta e calorosas boas-vindas em algum outro lugar. Esta é uma das maldições que nos é imposta pelo maior de todos os escândalos, a divisão religiosa. Alguém que se torna o que está à beira de se tornar como um pagão e um publicano para um corpo eclesiástico, uma igreja, tem uma boa chance de se tornar um santo ou um anjo para outra igreja. Igrejas que cometem entre si como rivais, jogam com os propósitos da cruz, e assim um liga quando a outra desliga. Com razão, os libertinos, pecadores, desejam que as divisões na igreja possam continuar, pois enquanto esta situação durar, estarão se saindo muito bem. Eu não sei se você conhece, mas quando eu vim para cá, antes de abrir a igreja, eu fui pessoalmente, em mais de 100 igrejas aqui. E em todas elas eu falei, pastor, Deus te abençoe. Eu sou pastor da comunidade Fonte de Vida e estou debaixo da cobertura do apóstolo Gerson. Eu estou vindo de São Paulo e vamos abrir uma igreja, uma congregação, no fundo do Miguel Badra. Eu estou aqui para dizer, primeiro, que eu te amo. Eu oro por você. Segundo, que eu não estou aqui para competir e nem pescar em aquário. Nós estamos aqui juntos
para fazer a obra de Deus. Ganhei muitos amigos, mas ganhei também muitos inimigos. Qual é o pastor que você conhece que fez isso? Eu tive nesta trajetória de mais de 14 anos, como discípulo e pastor, eu tive que cortar muitas coisas da minha vida. Eu já senti muita dor. Eu já estive entre a vida e a morte, preso a uma pedra e a um pecado. E eu tive que tomar a decisão. Ou eu arranco o meu olho, ou eu vou cair na prostituição. Ou eu arranco o meu braço, ou eu vou cair no pecado da infidelidade. Ou eu arranco as minhas pernas, ou eu vou entrar pelo caminho errado. Você pode olhar para mim e falar, o pastor é muito bonito. Obrigado. Mas espiritualmente, além das palavras contrárias dos inimigos que são como faca, como chibatadas, eu tive muitas vezes que cortar uma parte do meu corpo. Se você quer saber o segredo, é renúncia. Eu tive que renunciar os meus olhos, eu tive que renunciar muitos desejos, muitas tentações. Os profetas na Bíblia dizem, homens sujeitos. Elias, Eliseu, os grandes heróis da Bíblia diz, a Bíblia, homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas eles cortaram o seu braço. Eles chegaram a uma conclusão, ou eu corto o meu braço, ou eu vou morrer. Ou eu corto e arranco o meu olho, ou eu vou morrer. Eu não sei o que você precisa cortar hoje. Mas eu sei que toda vez que se fala de tratamento de caráter, treinando o caráter, o temperamento, eu sei que nós temos que usar a palavra, a espada, para cortar algumas coisas. Eu não sei se você tem que cortar alguma parte do seu corpo. Eu não sei se você tem que cortar algumas amizades. Eu não sei se você tem que se converter de alguns caminhos. Mas uma coisa eu sei. Quando Jesus está falando no discurso da humildade, falando para os discípulos, competitivos, vaidosos, dizendo para serem simples e humildes, como Ele é, eu sei que vai doer, porque algo tem que ser cortado. Pode ser que você esteja aqui entre a vida e a morte, e algo precisa ser cortado. A língua, o texto bíblico diz que é o pior. A menor parte do corpo humano é a língua, mas é a mais perigosa, porque destrói uma floresta inteira, queimada pelo fogo que arde, e será queimado pelo fogo do inferno. Se você tem que cortar a sua língua, corte a sua língua. Pare de falar besteira. Se você tem que cortar o seu dedinho, o seu braço, arrancar o seu olho, você precisa refletir e pedir perdão. E se converter do seu mau caminho. Porque se arrepender significa se converter do seu mau caminho. Não cometer mais este pecado. E se você precisa se arrepender, este é o momento. Se você precisa se arrepender e se converter, este é o momento. Se você está dizendo, pastor, esta palavra não é para mim, se santifique ainda mais. Você que está em santidade, você que não está preso ao ciúme, à inveja, à ganância, ao egoísmo, você que cuida dos pequenos, dos órfãos, se você e se você está em santidade, a Bíblia diz, você que está santo, se santifique ainda mais. Cada dia é necessário se santificar. Se você está em santidade, se santifique ainda mais. Mas se há um pecado, a Bíblia diz, antes de comer e beber, se arrependa do seu pecado. A Bíblia não diz, vai para a sua casa, chore, converse com a sua família. Não, a Bíblia diz, agora, se arrependa agora e agora coma do meu corpo e do meu sangue. Porque ninguém vai ter poder e autoridade contra a carne, a tentação e as obras do mal, sem fazer parte do corpo e do sangue de Cristo.